Pluralidade e compromisso público. Jornal Rádio Universidade. Fique por dentro das notícias do dia, dos fatos que impactam a sua vida e de tudo o que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo. Análise política, econômica, cultural e esportiva, prestação de serviços, trânsito em tempo real e o dia a dia da UFMA. Jornal Rádio Universidade. Segunda a sexta, 7h10 da manhã, na Universidade FM. Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Imperatriz, pacientes renais transportados em van escapam de veículo que pegou fogo. São Luís, carro incendeia em condomínio da capital. O EMA oferece cursos gratuitos para pessoas idosas. Operação da Polícia Civil desarticula esquema de venda ilegal de remédios para emagrecimento. Carreta dos Direitos leva serviços e cidadania ao Fórum Eleitoral de São Luís. Análise política com Felipe Clã, prefeita de São Luís, Esmênia Miranda, começa a formar equipe. Hoje tem novo quadro, Segurança Pública, com o especialista Paulo Henrique Matos, doutor em História, pesquisador em História Social do Crime, aparatos de policiamento e segurança pública. Hoje ele fala sobre a instrumentalização política da segurança nas eleições. Concursos e oportunidades tem também. Esporte, Sampaio vence o Campinas e segue invicto na LBF. CBA premia piloto Fábio Cadastro por desempenho na temporada 2025. MAC e Imperatriz empatam na terceira rodada da Copa do Nordeste 2026. E no Rádio Opinião, os investimentos em infraestrutura e pesquisa na Universidade Estadual do Maranhão com o deputado estadual Ricardo Arruda, do MDB. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Hoje é dia de festa, hein? Hoje é dia de festa, é? Hoje é dia de festa. Hoje tem aniversariante aqui na 106,9. Quem mas é? Daqui a pouco eu falo para você quem está aniversariando hoje. Não posso, é segredo, é surpresa. Nossa. Mayra Nogueira, hoje é Dia Nacional do Aço. E hoje também é dia da biblioteca. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Na 106, sempre mais na 106. 7h16 agora. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E você acompanha com a gente em www.universidadefm.ufma.br, também no YouTube, Universidade FM 106. Lá você pode mandar, inclusive, a sua mensagem, tá? E também diretamente no aplicativo oficial da Rádio Universidade, que você baixa no nosso site. Começando com o Imparcial, Mayra Nogueira. No Imparcial, aposta errada após regulamentar setor. Governo Lula agora acena com proibição total das bets. O avanço das bets que drenam 30 bilhões mensais dos brasileiros acendeu alerta no Planalto. Ao confrontar o endividamento das famílias e o vício infantil, Lula admite que a regulamentação não bastou para frear o caos social. O recuo sinaliza que a aposta na arrecadação tributária pode ter custado caro demais à saúde pública e à economia real. Túnel sem luz, como o PT maranhense se perdeu no jogo das oligarquias.
Refém de alianças palacianas e sem renovar bases, o PT do Maranhão envelheceu. Entre o brilho de Lula e o pragmatismo das oligarquias, o partido perdeu a luz própria e hoje vaga em um beco sem saída para 2026. Isso aqui é a parte de opinião, tá? Só para lembrar. Isso, e vamos agora trazendo informações do Tribunal de Contas do Estado, que notifica prefeituras por irregularidades. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão notificou uma série de prefeituras maranhenses que deixaram de cumprir exigências relacionadas à fiscalização de emendas parlamentares impositivas conduzida pelo órgão. A medida reforça o rigor do controle externo sobre a correta aplicação de recursos públicos, especialmente no contexto das prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2025. Prefeita Ismênia inicia a reestruturação da equipe administrativa da Prefeitura de São Luís. A prefeita Ismênia Miranda começou a implementar as primeiras mudanças na estrutura do Poder Executivo Municipal, imprimindo sua marca na gestão. Uma das principais movimentações foi com a nomeação da servidora Dávila Tereza de Moraes Pires para o cargo de chefe de gabinete de prefeitura. Daqui a pouquinho todos os detalhes na análise política de Felipe Clã. E lembrando que para encerrar aqui, sobre a exposição Josué Montello, 20 anos de memória. A Casa de Cultura Josué Montello marca 2 décadas de morte do escritor maranhense com a exposição Confissões de um Romancista, Josué Montello e o Ofício da Escrita. E essas foram as principais manchetes do jornal O Imparcial. Mayra Nogueira, vamos agora aos destaques do Jornal Pequeno. Acompanhe com a gente, continue com a gente. 7h19. Agora, na manchete de hoje, dia 9 de abril, em Jornal Pequeno, exatamente, Justiça bloqueia até 50 milhões de reais de grupo ligado ao transporte público em São Luís. Na decisão, o magistrado autorizou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, permitindo que o bloqueio alcance não apenas os sócios formais, mas também o chamado sócio de fato e outras empresas do mesmo grupo econômico, inclusive sediadas fora do Maranhão. É isso aí, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís determinou o bloqueio de bens de empresários e empresas vinculadas ao sistema de transporte público da capital maranhense, com limite de até 50 milhões de reais. A decisão foi proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins, no âmbito de uma ação civil pública que apura irregularidades na atuação do consórcio Via SL. A medida atende a pedido do Ministério Público do Maranhão, que apontou a existência de um possível sócio oculto na estrutura empresarial. Ainda como destaque, em Jornal Pequeno, prefeituras do Maranhão são notificadas pelo TCE por falhas na fiscalização de emendas. Olha que interessante isso, viu? Professores protestam contra a regra de atividades extraclasse e cobram respostas da prefeita de São Luís. Já a prefeita tem que se acostumar, né? Prefeita de São Luís. É isso aí, professores da Rede Municipal de São Luís realizaram uma paralisação ontem, quarta-feira, dia 8, em frente à Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, lá no bairro de São Francisco. A mobilização foi motivada pela exigência de atividades extraclasse, como planejamento de aulas e correção de provas, que sejam cumpridas obrigatoriamente dentro das escolas. Para finalizar, os destaques: CPI revela pagamentos milionários de banco a escritório ligado à esposa de ministro do STF. Setur Maranhão apresenta etapas do plano de trabalho para a elaboração do Plano Estadual de Turismo 2026-2040. E morre em São Luís o jornalista e radialista Carlos Roger, aos 50 anos. Morreu ontem, quarta-feira, dia 8, em São Luís, o jornalista e radialista Carlos Roger, de 50 anos. Perdão. Ele enfrentava um câncer e não resistiu às complicações da doença, né? Um profissional atuante na comunicação local, era conhecido pelo trabalho à frente do programa Ronda Central e por integrar o Grupo Central de Notícias Brasil, né? Uma figura muito conhecida aqui dentro do jornalismo, claro, né? Colega de profissão. Trabalhei com ele. Trabalhou com ele, Mayra? Trabalhei com ele. Ele era operador de áudio na época. Rádio Capital. Olha a antiga só. Rádio Capital. Pois é. Se tornou aí um grande repórter jornalista, né? Sim. E, enfim, com grande atuação. Todo mundo conhecia aqui, quem é do meio da comunicação conhecia ele, sabia quem era
Carlos Roger deixa aí o seu legado, né? E também, enfim, saudade, né? Para amigos e profissionais, né? E, claro, a família enlutada, que a gente envia aqui as nossas condolências também. 7h23, Maria Nogueira, esses são os destaques do Jornal Pequeno. Vamos ao trânsito. Antes temos o intervalo. Na volta, sim. Sim, a gente volta já, é rapidinho. Isso, com certeza. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h24, agora dando o panorama do trânsito. A gente vem com Borges Júnior, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Como está o trânsito neste momento? Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que sintoniza a Universidade FM, PAN, Jornal Rádio Universidade. A gente traz informações de um trecho da Jerônimo de Albuquerque, ali da região do bairro Coafuma. Esse trecho, Mayra, Adalberto, o fluxo ele é maior, é mais intenso. Para quem está se deslocando aí sentido elevado do trabalhador, quem faz aí o sentido centro, repetindo aí o que acontece nos principais corredores nesse horário, quando o fluxo maior ele é registrado para quem está se deslocando no sentido centro, e dessa forma aí acontecendo na altura do bairro Coafuma, Avenida Jerônimo de Albuquerque, aí no sentido inverso, sentido bairro. Comparando aí os dois sentidos, a movimentação ela é mais leve, é mais tranquila, mas acontecendo o que acontece nos principais corredores nesse horário, fluxo maior mesmo para o condutor que está se deslocando, que está seguindo aí no sentido centro. Por hora, então, são essas as informações referentes a esse trecho da Jerônimo de Albuquerque, Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. E aqui pelo mapa do Waze.com a gente observa aqui, claro, né, Avenida dos Portugueses, entrada da área Itaquibacanga, na barragem do Bacanga, trânsito com muita retenção, passando até do Parque Botânico da Vale, né, adentrando bastante a área Itaquibacanga. Também a gente observa a Avenida São Marçal, né, João Paulo, trânsito ali também perto do Hemomar, o trânsito com bastante retenção nos dois sentidos, hoje lá no Monte Castelo, aliás, na São Marçal, no João Paulo, tá? Aqui na Avenida dos Africanos, né? Trecho que passa da entrada aqui do Coroadinho, né? Chegando quase já pela região aqui da Areinha, trânsito no sentido centro, muita retenção neste momento também. Daqui a pouquinho, mais informações do trânsito aqui no Jornal Rádio Universidade, e você pode participar também, 992-17-2647. Mayra, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Borges Júnior, começando com Imperatriz. Pacientes renais transportados em van escapam de veículo que pegou fogo. Como foi isso, Borges? Adalberto, fato acontecido por volta do meio-dia dessa quarta-feira, foi no entroncamento da BR-010 em Imperatriz. O veículo transportava pacientes para tratamento de hemodiálise. A van, então, acabou pegando fogo. 11 pessoas estavam no veículo, o motorista, uma enfermeira e 9 pacientes. Um desses pacientes com mobilidade reduzida, as chamas consumiram a van. O Corpo de Bombeiros, então, foi acionado, o incêndio foi controlado, mas o veículo ficou completamente destruído. Apesar dessa situação, ficou mesmo no susto, não houve registro de feridos, as pessoas conseguiram deixar a van antes que o fogo consumisse todo o veículo, e quem faz uso dessa van, desse veículo, relatou que havia problemas na van, problemas que estariam relacionados à manutenção e que foram informados, que teriam sido informados à Secretaria de Saúde de Distrito, que até o momento não se posicionou, não se manifestou sobre essa situação. Adalberto, Mayra.
Ainda bem, viu, Borges? Ainda bem. 7h28, Mayra Nogueira. Falamos agora, Borges, falamos de Imperatriz, né? E agora a gente volta aqui para São Luís sobre o carro que incendiou em um condomínio da capital. Mais detalhes, Borges, sobre esse assunto? Mayra, as causas desse incêndio ainda vão ser apuradas, investigadas, mas caso acontecido também no dia de ontem, na noite dessa quarta, mas no período da noite, na noite de quarta-feira, o veículo pegou fogo em um condomínio, no condomínio Jardins, aqui no bairro Calhau, ali próximo também mediações, proximidades a Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, incêndio no estacionamento do condomínio, veículos que estavam próximos, estacionados a esse veículo em chamas, eles foram retirados, a retirada feita pelos próprios moradores, intuito aí de evitar que eles fossem atingidos pelas chamas desse veículo que estava pegando fogo. Diante então do acontecido, o corpo de bombeiros foi acionado, as chamas foram controladas, a situação contornada. Nesse caso também não houve registro de feridos, mas como dissemos agora, as causas do incêndio, elas vão ser investigadas. Adalberto, Mayra. Que coisa, né? 7h29. Mudando de assunto, Borges, falar sobre a operação da Polícia Civil desarticulando um esquema de venda ilegal de remédios para emagrecimento. Essa operação foi ontem, né? Exatamente, a operação deflagrada na Grande Ilha, na quarta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, cumprimento nos bairros Coajape, em São Luís, e Araçagi, em São José de Ribamar, região metropolitana. O homem, ele estaria comercializando medicamentos, mas ele não tinha autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para essa prática. Informações aí repassadas por meio do Departamento de Combate ao Crime Organizado da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, e entre os produtos apreendidos estavam substâncias como a tizerpatida e também a retratrudida. Foram também encontrados canetas, ampolas, seringas e recipientes térmicos, material aí utilizado para armazenamento e manipulação dos produtos. As investigações, elas apontaram também possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo essa situação, esse fato. Durante a operação foram apreendidos 3 veículos, uma moto aquática e cerca de R$69 mil, dinheiro em espécie. Esse valor pode estar ligado ao esquema criminoso. O suspeito, ele foi autuado em flagrante, autuação por comercialização ilegal de medicamentos, também de lavagem de dinheiro. Agora ele está preso e segue à disposição da Justiça. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. Borges volta já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. São 7h31. Agora mandando um alô aqui para Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, a Mari Silva Mourão. Muito obrigado pela presença de vocês. Mayra Nogueira, vamos para o break rapidinho, a gente volta já. Aposentado, aposentada, você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Política. E vamos agora à análise política, aqui com Felipe Clã, claro, nos iluminando com muita análise política, porque o ano de 2026 promete, não é isso, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Universidade que acompanha esse jornal competente. Então, muitas e muitas novidades, né? Os políticos gostam de movimentar este espiral, não é verdade, meu amigo Adalberto? Verdade. E a prefeita, né, a atual prefeita de São Luís, Ismênia Miranda, claro, começa a se articular, né, e formando equipe para o Executivo Municipal. O que a gente pode ter já de adiantamento disso, Felipe?
Olha, a cobrança a Ismênia é muito grande, né? Porque tem dois fatores. Primeiro, porque ela é a gestora, né? Ela está como gestora e ela vai ficar como gestora até o final do mandato. Não há possibilidade do ex-prefeito voltar, porque saiu para a campanha de governo do Estado. Mas é importante lembrar que ninguém da equipe do Eduardo Braide até agora saiu, né? Devem ter uma harmonia profissional muito competente, que é muito bom, né? Vamos continuar o trabalho e vamos ver se melhora, né, as ações na capital do Maranhão. Mas, até agora, somente a chefe de gabinete, que é natural, que é a pessoa que é a fronteira entre as pessoas que vão à prefeitura ou que querem falar com a prefeita, né, tem que ser uma pessoa de intimidade do gestor, normal. Nesse sentido, até agora, nós não vimos nenhuma mudança da gestão de Eduardo Braide para Ismênia, meu caro Adalberto. Fica a expectativa, então, é claro, né? Muita cobrança, com certeza, em cima da Ismênia. Deseja sorte para ela, sorte e muita cuca fresca, né? Para resolver as coisas, esses grandes problemas aqui de São Luís. Mudando de assunto aqui, aliás, mudando de personagem, na verdade, né? O assunto é política. Felipe, o ministro Alexandre de Moraes libera a ação do PT de 2021 que limita o uso da delação premiada, né? Atrasadinho isso aí, né? Olha, veja, infelizmente o Supremo Tribunal Federal perdeu o respeito da população brasileira, dos segmentos, não no todo, não a instituição em si, mas grande parte dos membros que continuam acreditando que constranger, que determinar, que cercar, que asfixiar, vai parar, principalmente a imprensa, principalmente o Ministério Público. Diga-se de passagem, o Ministério Público até agora não entrou nessa seara, né, do Banco Master. Então, foi a Receita Federal, né, que tem por obrigação de ser transparente, mostrou que o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes recebeu mais de 80 milhões, né, em média, em 2 anos, que é uma bela quantia, né, para atender o Vocaro. E no meio desses processos, essas relações de uso de jatinhos, de conversas com o Vocaro, entre o Alexandre e o Vocaro e tudo mais. E não se dão por impedido. Isso é o mais impressionante de todos, né? Acreditam que estejam acima. Só que não funcionou. A imprensa não recuou, né? A opinião pública está cobrando diariamente exatamente o impedimento ou se dá por afastamento desse processo. Agora tem uma coisa que é interessante, que a gente tem que ver. O Alexandre de Moraes resolveu puxar um pedido do PT de 2021, né, que, vamos dizer assim, oprime a delação premiada. Nunca na história do Brasil se viu um absurdo tão grande. Quer dizer, você resolve fazer um acordo com a justiça, você se arrepende, né? E não, vai ter limite para o que a pessoa pode falar na delação premiada. Realmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal são geniais, mas não servem para o Brasil. Meu caro Adalberto. 7h37, é complicada a situação mesmo, viu, Felipe? Mudando agora para o personagem Duarte Júnior, deputado, está articulando aí para assumir a presidência estadual do Avante, aqui no Maranhão, né? Olha, nós colocamos essa pauta exatamente porque era o assunto, né, já no final da noite,
que foi... nós não sabemos se é papagaio empinado, como a gente diz aqui no jornalismo, né? Só para todo mundo ver e depois recolher a linha. Mas nós fizemos contato com a assessoria dele, fizemos contato com o Duarte Júnior, não houve resposta, né? Nada mais natural do que ele, que tem o cargo, né, a direção nacional, entregar a ele a direção estadual. É uma ação desnecessária, porque o atual presidente do Avante foi o único que abraçou o Duarte Júnior, porque ninguém queria, nenhum partido queria o Duarte Júnior, não sei por causa da competência, não sei por causa dos posicionamentos, né, ou porque é bom de voto. Vamos ver, né? Verdade. Agora, a CCJ, Felipe, discute a PEC sobre a proposta de Flávio Dino, que acaba a aposentadoria compulsória para magistrados e membros do Ministério Público, né? Essa outra também foi outra coisa que foi desengavetada, né? Também, o ministro Flávio Dino. E, enfim. Olha, veja, a nossa competente senadora Elisiane Gama, né, que faz um trabalho brilhante, diga-se de passagem, apesar de todas as críticas, de todas as formas que existem de depreciar ela, quanto parlamentar e quanto mulher, que é um equívoco muito grande, porque em Brasília ela é muito respeitada, no Congresso Nacional ela é uma voz ativa, né, resolveu, né, distrair, vamos dizer assim, né, a opinião pública com essa discussão, que é legítima, diga-se de passagem, porque é um absurdo um juiz, um promotor, né, cometer um crime e não ser afastado por definitivo, e ainda continuar recebendo como magistrado ou como membro do Ministério Público Federal, estadual, seja qual for a esfera. Nesse sentido, é muito rico a proposta, né? Que seja, vamos aproveitar o momento, né, de fumaça que eles querem fazer para tirar o foco do Supremo Tribunal Federal, e a Elisiane, nesse sentido, né, aliada ao Supremo, maranhense, ativa, né, está fazendo um excelente trabalho. Só que a coisa não é tão fácil, até porque dentro desse pacote há aquela questão das aposentadorias dos militares, né? Militar faz coisa errada, aí eles dão o militar como morto, mas o militar está vivo, e a viúva do militar vivo recebe. Isso é as discrepâncias que a ditadura trouxe para esse país, né, e que precisa ser limpo essa pauta, indiscutivelmente, não se discute disso. Só que o pessoal da direita, né, disse que não vai ser tão fácil passar essa proposta do então senador Flávio Dino, né? Mas vamos ver, mas foi aprovado, né, pelo menos essa questão para magistrados e promotores e procuradores. Para militares, não. Meu caro Adalberto. Não. Felipe, a Assembleia Legislativa do Maranhão alcançou a excelência do selo diamante de transparência com mais 4 estados, é isso? Olha, veja, os tribunais de contas do Estado fazem uma avaliação dos portais, né, que é a prestação de conta. Hoje em dia, antigamente a gente ia lá nos quadros fixos, né, e físico, para tentar entender como é que estava lá a aplicação do dinheiro da população nesses poderes. E o governo do Estado já tinha alcançado, né, esse selo diamante, que isso é muito positivo. E agora a Assembleia conseguiu, com mais 3 estados, alcançar esse processo. A Assembleia do Paraná foi 100%, o Maranhão foi 90 e poucos %. Isso é muito positivo, isso tem que ser incentivado, é uma prática que é importantíssimo, fundamental para o respeito à população brasileira, para que o dinheiro seja aplicado devidamente, meu caro Adalberto.
Ressalvas aí para Iracema Vale, né? E, Felipe, para finalizar, contra a informação como estratégia... Diga-se de passagem, essa mulher é um fenômeno, né? Nós ainda vamos falar muito dessa mulher aqui, porque nós ainda vamos vir com essa pauta dos partidos, né? Da formação das nominatas, e é inacreditável o que esta mulher conseguiu fazer, né? Nos partidos aliados do governador Carlos Brandão. Diga-se de passagem, grande negociadora. Sim, sim, de mansinho, né? Vai conquistando Caladinha, espaço. calada. Estratégica. E para finalizar, Felipe, contra a informação como estratégia para confundir eleitores, o que está acontecendo, hein? Olha, veja, isso é mais um alerta, né? Porque todos os dias nós vamos ter que trazer aqui se é fato, se é fake, se é fato, se é fake. Isso é muito cansativo. Mas o que está acontecendo é que hoje os pré-candidatos apresentam, né, ou os aliados dos pré-candidatos vão às redes sociais e anunciam que prefeito X, que o vereador Y, que o ex-prefeito, que o líder, não sei mais o que, está apoiando, né, o candidato X ou Y. Eu acho que é interessante nós alertarmos os ouvintes, né, da Rádio Universidade que mesmo com vídeo, é importante eles irem lá na rede social do próprio apoiador, tá entendendo? Porque o IA faz de tudo, faz até vídeos perfeitos, né, dizendo que está apoiando A ou B. Por enquanto, nós não temos nenhuma grande novidade, nenhuma adesão que já não fosse conhecida, né? Nem ao Laésio, nem ao Felipe, nem ao Orleans e nem ao Braide, meu caro Adalberto. Muito obrigado, Felipe Clã, mais uma vez aqui no Jornal Rádio Universidade. Ele volta amanhã com mais análise política, né, nessa semana de estreia. Felipe Clã, logo em seguida, a gente tem mais um convidado aqui e estreia. Paulo Henrique Matos fazendo análise sobre segurança pública, tá? Fico alerta aí também para todos vocês. Tem que acompanhar isso tudo aqui no Jornal Rádio Universidade. Muita novidade nesse ano de 2026, aniversário da Rádio Universidade. Felipe, um bom dia. Bom dia, Adalberto, e parabéns, trazer um expert deste, entendeu? Realmente ele é um gênio nessa área, porque estuda, se atualiza, participa, né? E nós precisamos de uma análise mais limpa, né? Para que não seja usado contra a população esse pânico diário que a gente vive, de sobe, não sobe, cresce, não cresce, a violência no Maranhão, no Brasil e no mundo, meu caro Adalberto. Amanhã estaremos aqui, o Clã de volta aqui na Rádio Universidade. Sem dúvida, Felipe Clã, e a gente vem já com Paulo Matos, tá? Mara Nogueira, tem um break rapidinho, a gente volta já, 7h46. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h47 agora, 7h47. A gente aciona Borges Júnior, que vem com mais informações. Não é isso, Borges? A gente vai falar agora, Borges vai trazer informações agora sobre a UEMA, que está oferecendo cursos gratuitos para pessoas idosas. Não é isso, Borges?
Exatamente, Adalberto. São 1.700 vagas, são nas áreas de alfabetização e letramento, inclusão digital e educação para o envelhecimento, cursos gratuitos voltados à população idosa, iniciativa da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, por meio da UNAB, que é a Universidade Aberta Intergeracional. A idade mínima para o curso de alfabetização e letramento é de 50 anos, já o de inclusão digital e educação para o envelhecimento, idade mínima 60 anos. As inscrições elas podem ser feitas até o dia 20 de abril e são duas formas para que essas inscrições sejam efetuadas, as pessoas interessadas possam se inscrever. Pode ser de forma presencial, nos campi da UEMA, e isso em dias úteis, das 9 da manhã, seguindo até as 5 da tarde. A outra forma é pela internet, neste caso, por meio de formulário eletrônico, formulário disponível no edital. Essa iniciativa, a iniciativa da UEMA, busca promover a inclusão educacional, social e cultural de pessoas idosas. O programa tem o intuito também de incentivar a convivência entre diferentes gerações. Portanto, então, 1.700 vagas, cursos gratuitos oferecidos pela UEMA. Adalberto, Mayra. Borges, voltamos aqui para falar agora sobre a carreta de direitos que leva serviços e cidadania ao Fórum Eleitoral de São Luís. Mayra, trata-se de um mutirão, a carreta de direitos estacionada no Fórum Eleitoral de São Luís. Vai ocorrer nos dias 10 de abril, das 8 da manhã às 4 da tarde, e no dia 11 de abril, das 8 da manhã às 2 da tarde. Vai ser no Fórum Eleitoral de São Luís, espaço localizado na Avenida Vitorino Freire, no bairro da Madre Deus. Mutirão Carreta de Direitos é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desenvolvida em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. A ação ela tem o intuito de ampliar o acesso da população a serviços essenciais e, a partir, então, dessa parceria, fortalecer a cidadania e também a inclusão social. Esse evento, essa iniciativa, ela vai contar com a participação também do INSS, do Instituto de Identificação e do Exército Brasileiro. Os órgãos eles vão oferecer serviços como emissão de documentos e orientação jurídica gratuita, ainda pensão alimentícia, informações sobre simulação de aposentadoria, dentre outros serviços que vão ser oferecidos de forma gratuita, atendimento integrado e facilitado à comunidade local. Portanto, então, nos dias 10 e 11 de abril, esse mutirão aí para atender a população. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. A gente vai para o break rapidinho e volta com Paulo Henrique Matos. Ciência e cultura em conteúdos únicos. Vem aí, Radioteca 106, uma plataforma digital gratuita que preserva e divulga a produção cultural, científica e educativa do Maranhão. A memória do Maranhão nos programas Rádio Ciência, Janela Cultural e Acústico Santo de Casa em um só espaço. Radioteca 106. Uma iniciativa da Rádio Universidade FM, com apoio da FAPEMA, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Maranhão. A partir do dia 15, descubra, ouça e compartilhe essa experiência. Aqui, na Universidade FM, Radioteca 106. Ciência e cultura em um só lugar. Jornal Rádio Universidade. De volta aqui com o Jornal Rádio Universidade, claro, agora estreando um novo quadro falando sobre segurança pública. Toda quinta-feira, aqui no Jornal Rádio Universidade, a gente vai receber o especialista Paulo Henrique Matos, que é doutor em História, pesquisador em História Social do Crime, aparatos de policiamento e segurança pública. Não é isso, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Universidade, o Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Adalberto, bom dia, Maia, bom dia, teleouvintes da Rádio Universidade, porque agora estamos com imagem. É sempre bom voltar à UFMA, ainda que de forma virtual. Né? Foram 4 anos de graduação, mais 2 de mestrado, mais 4 de doutorado, vez por outra uma substituição. Então, a UFMA é
de fato, a minha casa desde a adolescência. Eu frequento a Universidade Federal do Maranhão. E eu queria também agradecer as palavras do Felipe Clã. Nós já nos encontramos em outras bancadas e é um jornalista icônico da imprensa maranhense, é altamente profissional, competentíssimo. E, para mim, é um marcador de currículo ser elogiado por ele. Assim como é um marcador de currículo também estar na Rádio Universidade, porque eu costumo dizer que existem alguns marcadores do nosso currículo intelectual. Dar entrevista em alguns lugares, né, participar da programação de algumas emissoras são marcadores importantes, e a Rádio Universidade é um desses marcadores. Satisfação demais, viu, Paulo? Contar com você aqui, esse time que a gente arregimentou, né, para trazer informações e análise, muita análise para os ouvintes. Você falando sobre segurança pública, né? Você vai, né, na verdade, abordar hoje, nessa estreia, a instrumentalização política da segurança nas eleições, né? Que já é um tópico que ele não é novo, isso é coisa velha, antiga, né? Mas que se perpetua. Por quê? Então, Adalberto, em primeiro lugar, só esclarecer aos nossos teleouvintes qual será o perfil do nosso quadro, porque a gente quer fugir daquele binômio que hoje domina a comunicação maranhense e brasileira, mas maranhense em especial, que é, por um lado, os programas e as emissoras que se tornaram meras sucursais da Secretaria de Comunicação e da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública, simplesmente reproduzindo notas oficiais, sem fazer uma análise crítica dessas notas oficiais. Por outro lado, existe uma mídia policialesca, né, que faz não a análise, mas faz a transmissão das questões que envolvem a segurança pública no Estado a partir de um viés sensacionalista, né, de um viés pouco analítico. Então, aqui a gente vai fazer uma análise a partir de relatórios, a partir de dados robustos, evidências, e não poderia ser diferente por conta do perfil da nossa rádio. Então, a gente vai trabalhar temas semanais, e o tema de hoje é exatamente esse, né? A instrumentalização da segurança por parte do discurso político. E isso tem nome, a gente chama de policialismo. É um conceito acadêmico, mas que reverbera na sociedade a partir do momento que a gente percebe que nas eleições passadas de 2024 nós tivemos a vitória, não a candidatura, mas a vitória de cerca de 850 candidatos que de alguma maneira vincularam suas campanhas à segurança pública, quer seja incluindo em seus nomes patente, função, sargento, coronel, soldado, cabo, delegado, quer seja, né, se aproveitando da sensação de insegurança por parte da sociedade para promover, geralmente, via de regra, um discurso que deturpa os princípios básicos da segurança pública. E essa é a grande preocupação de todo mundo que estuda a segurança pública numa perspectiva acadêmica. Quais os riscos desse policialismo para a própria sociedade? Porque, Adalberto, não há problema nenhum, até porque, como tu já disseste, isso é histórico, não há problema nenhum com a candidatura de ex-secretários de segurança, ou de coronéis, ou de delegados, ou escrivães, ou inspetores, enfim. A grande questão é que existe um perfil dessas campanhas que é nacionalmente definido. Em geral, essas campanhas estão relacionadas a um discurso
de enfrentamento constante, um discurso belicista, um discurso baseado na violência, como se isso fosse o único caminho para se resolver o problema da criminalidade no país. O único e o mais eficiente. Quando, na verdade, segurança pública é um tema muito mais complexo, que envolve ações de inteligência, de prevenção, de mediação, e não apenas ações de repressão permanente. Então, quando nós temos candidaturas vinculadas a uma agenda que hoje é nacional, voltada para o reforço da violência, para o reforço de uma ação exageradamente ostensiva por parte do Estado, elencando de forma elitista quem são os culpados pela criminalidade, colocando-os em uma bolha localizada geralmente na periferia dos centros urbanos ou na zona rural de municípios do Estado, colocando no corpo dessas pessoas a marca da criminalidade, na sua condição socioeconômica, reforçando discursos preconceituosos, isso já gera preocupação. Na medida também que essas candidaturas instrumentalizam os aparatos de policiamento, utilizando toda a estrutura, quer seja da Polícia Militar, quer seja da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, como, por exemplo, viaturas, o aparato de policiamento em geral, as forças operacionais, para promover campanhas políticas, isso é preocupante. Então, não é problema nenhum que um policial, um ex-policial, um secretário, um ex-secretário lancem suas candidaturas. O problema é quando eles utilizam dessa estrutura para aparelhar suas campanhas. Isso é que gera essa preocupação. Porque em vez de políticas estruturadas, com prevenção, como eu já disse, com inteligência e com articulação social, esse tipo de campanha, com discurso autoritário e violento, acaba buscando respostas imediatas e quase sempre centradas no endurecimento e no uso da força. Um grande exemplo também que eu acho que dá para citar rapidinho aqui para você comentar, Paulo, é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Uma operação que aconteceu há cerca de 3, 4 meses, se não me engano, né? E que foi considerado aí por analistas uma espécie de mecanismo, né? Já dentro dessa instrumentalização para angariar votos, né? Inclusive o ex-governador, né? Saiu também, né? Para concorrer ao Senado e deixou um problemão lá, inclusive com grande dificuldade para definir quem assume de fato o governo do Rio de Janeiro, né? É uma situação distante daqui, mas é um exemplo geral, como você falou, né? Isso é uma coisa que é ampla em nosso país, né? Queria que você citasse rapidinho uma análise rápida sobre isso, por favor. Adalberto, em uma democracia, as forças de segurança, elas detêm o monopólio legítimo da força. Só que elas devem permanecer subordinadas ao poder civil e atuar, em tese, com neutralidade institucional. Só que quando essa fronteira começa a se tornar difusa, quando agentes armados também passam a disputar o poder político de forma organizada, isso acende aquela luzinha de alerta. E isso passa a ser uma discussão que deve ser promovida não só no âmbito da própria instituição, mas no âmbito dos movimentos sociais organizados. Existe um efeito simbólico aí que não pode ser ignorado, porque aos poucos o próprio debate político ele vai sendo contaminado por uma linguagem de combate. O adversário político vira um inimigo, a negociação perde espaço. E a política, que deveria ser um campo de mediação, e eu insisto no termo mediação, começa a se aproximar de uma lógica de guerra. E isso é extremamente danoso para a democracia.
Paulo, a gente tem muita coisa para falar, para discutir aqui, e na semana que vem você retorna continuando com essa análise sobre segurança pública. Paulo Henrique Matos aqui com a gente nessa estreia. Paulo, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite e fazer parte desse time, né? E dando continuidade a esse currículo também, como você falou, né? Na Universidade Federal do Maranhão e agora na Rádio Universidade. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Adalberto. E preparem-se que virão análises espinhosas desse tema indigesto e nós vamos mexer em vesperos, com certeza. É isso que o público espera, viu, Paulo? Muito obrigado e até a semana que vem. E aqui, Mara Nogueira, a gente continua. Aliás, agora o Jornal Rádio Universidade volta depois do Rádio Ciência, tá? Rádio Ciência agora, produção científica, a gente volta já, é rapidinho. Pesquisa do IFMA utiliza extrato de vinagreira na produção de molho de pimenta. Você sabe a origem da vinagreira? Eu sou Pedro Batista e está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa do IFMA utiliza extrato de vinagreira na produção de molho de pimenta. Apesar de não fazer parte da dieta de muitos brasileiros, por isso considerada uma planta alimentícia não convencional, a vinagreira ocupa lugar de destaque na culinária maranhense. É a presença dessa hortaliça nos pratos típicos do estado que inspira a pesquisa Aplicação de extrato aquoso de vinagreira com produção de molho de pimenta, conduzida no IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, pelo professor doutor Álvaro Itaúna e pelo técnico de laboratório Jardel Almeida. O objetivo é elaborar um molho de pimenta malagueta e conserva de pimenta biquinho, utilizando o extrato aquoso de vinagreira para substituir o vinagre na produção e elaboração desses produtos. De acordo com o técnico de laboratório Jardel Almeida, o estudo também busca aprofundar a visão científica do uso da vinagreira na alimentação dos maranhenses. A vinagreira já é bastante consumida na região, né, aqui na região de Codó e em todo o Maranhão, né, faz parte da cultura, né, da culinária do estado e do município. E na produção, né, do cuchá, né, que é a principal forma de beneficiamento e de consumo da vinagreira, já tem como resíduo esse extrato. Porém, ainda na perspectiva muito do senso comum, né, a utilização desse extrato, né? Então, o trabalho também tem esse objetivo de trazer uma visão mais científica para o que já existe, né? Já existe, né, na produção das pessoas que fazem em casa, que vendem na feira, a utilização desse extrato da vinagreira para a produção de molho, né, de molho de pimenta. Porém, ainda não existia um estudo, né, que comprova, né, a sua efetividade. O processo da pesquisa se divide em 2 partes: a elaboração do extrato aquoso de vinagreira e a utilização na produção do molho de pimenta. Isso porque esse extrato apresenta características semelhantes às do vinagre. Os benefícios dessa descoberta são qualidades nutricionais do extrato, que, diferente do vinagre, possuem mais bioativos e sais minerais, sem perder a capacidade de conservação. Jardel afirma ainda que a utilização do extrato de vinagreira possibilita o aproveitamento integral da planta. A utilização, né, desse extrato também garante, primeiro, né, a utilização desse resíduo, né, porque faz o cuchá, e essa água, né, esse extrato do processo de elaboração do cuchá, normalmente as pessoas descartam. Então, existe, né, essa possibilidade do aproveitamento integral da vinagreira a partir do aproveitamento desse extrato que era jogado fora na produção do cuchá. E também, então, isso vai trazer, além do aproveitamento, né, integral da vinagreira, vai também possibilitar o aumento de renda, né, para essas pessoas que já trabalham, os pequenos produtores que já trabalham com a vinagreira, que é a elaboração desse extrato.
Apesar da utilização do molho de pimenta, o extrato pode ser aplicado em outros produtos em conserva. O projeto teve apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. E se você, cientista, quiser apresentar a sua pesquisa aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Pedro Batista, Jornalismo Universidade FM. Tome ciência. E a origem da vinagreira, você sabe qual é? Apesar de ser popular no Maranhão, a vinagreira tem origem africana e, segundo historiadores, pode ter sido trazida ao Brasil durante o período colonial. O uso é diverso, vai desde o tradicional arroz de cuchá até a medicina tradicional, para controle de febres e hemorragias. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Onde tem cooperação, tem também apoio, visibilidade, crescimento. Por isso, é muito importante que a sua indústria faça parte do sindicato patronal do seu setor. O sindicato representa a sua empresa perante o governo, lidera negociações coletivas, é fonte de informação segura e um importante caminho para as oportunidades. Associe-se aos sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Acesse www.fiema.org.br. Oito horas 10 minutos, de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade, claro, muito jornalismo e notícia. De volta, Borges Júnior, não é isso, Mara Nogueira? Agora ele vai falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, né? Trazendo informações justamente sobre o Model Eu Maranhão, com foco no desenvolvimento de competências entre estudantes, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, a gente volta trazendo essa informação referente aí à Universidade Federal do Maranhão, iniciativa por meio da coordenação do curso de Direito com financiamento da União Europeia, o Model Eu Maranhão, uma simulação do Conselho da União Europeia, vai acontecer nos dias 14 e 15 de maio deste ano, 2026, vai ter tema central, debate sobre o acordo União Europeia-Sul. O intuito do evento é oferecer aos estudantes de diferentes áreas uma vivência imersiva no ambiente diplomático europeu, dessa forma, então, estimular o aprimoramento de competências acadêmicas e também competências profissionais. O Model União Europeia Maranhão, Eu Maranhão, vai ser realizado em parceria com a Fundação Sousandrade, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA, também o Ministério Público do Maranhão e ainda Grupo de Pesquisa Cultura, Direito e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão. Em relação às inscrições, elas podem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico, podendo ser feita, então, essa inscrição até o dia 16 de abril, podendo ser feita até o dia 16 de abril, no site da UFMA, há um link, esse link direcionando para o local onde as inscrições elas podem ser efetuadas. A simulação ela é voltada principalmente, sobretudo, aí para estudantes de Direito, Relações Internacionais, Economia, também Administração, Ciências Sociais e Comunicação, mas está aberta a interessados de outras áreas, pessoas com afinidade com temas como política internacional, diplomacia, integração regional e governança global. O vencedor da etapa regional vai ser premiado com uma passagem para Brasília, com direito aí a hospedagem e transporte local, além de alimentação, garantindo participação no evento nacional. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, inclusive
reforçando aqui o acesso para inscrição nesse evento por meio aí do site da Universidade Federal do Maranhão. O site é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. São 8h13, Borges. Vamos falar agora sobre o Chão SLZ, que abre inscrições para a Residência Artística Nacional com bolsas de R$5.000. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges. Mayra, o Chão SLZ, que é um espaço independente que chega a uma década este ano, em 2026, dedica-se aí à formação não convencional e também à pesquisa em cultura visual e contemporânea, se dará por meio de uma programação contínua que inclui debates, oficinas, exposições, residências, além de publicações e encontros comunitários. O projeto comemorativo ele foi aprovado no Programa de Ações Continuadas da Funarte e marca aí o aniversário com o lançamento da Residência Artística, Residência Poéticas do Território, Corpo, Memória e Futuro. O Chão SLZ ele fica localizado ao Centro Histórico, no Centro Histórico de São Luís, e segue aí com inscrições abertas para selecionar 5 iniciativas de âmbito nacional. Cada selecionado vai receber uma bolsa de R$5.000, além de passagens e acompanhamento de pesquisa. E para mais informações sobre a comemoração dos 10 anos, o Chão SLZ e também da chamada aberta e do formulário de inscrição, podem ser acessadas aí a partir do Instagram oficial do espaço. Lembrando que as inscrições elas seguem abertas até o dia 6 de maio. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. 8h14 agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, a gente conversa aqui com o deputado estadual Ricardo Arruda, do MDB. Ele vai falar sobre os investimentos em infraestrutura e pesquisa na Universidade Estadual do Maranhão. Deputado, seja bem-vindo aqui à Rádio Universidade. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, amigos ouvintes. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui nos estúdios da Rádio Universidade, conversando com vocês e com nossos ouvintes. Claro, satisfação nossa também, tá? De receber o senhor pela primeira vez aqui e falando também de uma irmã nossa, que é a UEMA, né? Que é importante também nesses... É um dos braços, né, de formação e também de produção científica, né? Isso é muito importante para a gente, irmanados aqui institucionalmente, a Universidade Federal do Maranhão e o UEMA tem várias coisas envolvidas uma com a outra, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a UEMA, né? E essa iniciativa de investimentos, né, claro, de infraestrutura, pesquisa também, tudo nesse âmbito da Universidade Estadual. Isso teve um start, né? Quando foi que aconteceu, enfim, como está se desenrolando? Adalberto, eu sou egresso da UEMA, sou engenheiro civil formado pela nossa Universidade Estadual, no campus aqui de São Luís, e, coincidentemente, eu fui aluno do professor Walter Canaves, que é o atual reitor da universidade. Walter foi meu professor e foi também meu orientador de monografia. Então, nós construímos uma amizade e, quando eu assumi meu mandato aqui na Assembleia, ele me trouxe algumas necessidades da universidade, principalmente na área de pesquisa, e nós tivemos a satisfação de poder direcionar recursos para essa pesquisa que a universidade está desenvolvendo. É ligada à área de pavimentação, é uma importante demais para o nosso estado. O Maranhão carece muito de infraestrutura viária e tudo mais, então toda pesquisa que se fizer voltado para aprimorar tecnologicamente os nossos pavimentos, garantir mais durabilidade, garantir mais economia na execução, tudo isso vai repercutir muito em melhoria da qualidade de vida da população. Então, o professor Walter me trouxe a ideia de aquisição de alguns equipamentos para o laboratório de pavimentação da universidade, e eu tive a satisfação de, por meio de emenda parlamentar, direcionar recursos para incentivar essas pesquisas e também para equipar esses laboratórios. A Universidade Estadual do Maranhão cresceu muito nos últimos anos, eu fico feliz. Eu saí de lá no ano 2000, não quero entregar a minha idade, mas já tem um tempinho, mas, assim, eu percebo um crescimento muito grande, tanto na expansão no interior, a criação de camping no interior, a questão também de cursos remotos, e também na área de mestrado e doutorado. Então, a gente vê que a universidade se expandiu, tanto com relação a oferecer mais vagas para o ensino de graduação, mas também investindo em pesquisa, investindo em extensão, investindo em pós-graduação, o
que é fundamental para o nosso Estado, né, Roberto? Claro, que bom, muito, muito bom. Esse período aí que o senhor fala, não quer denunciar a idade, né, mas assim, de 2000 para cá muita coisa aconteceu, né? As universidades, institutos aqui também, né? Aumentou de número, cresceram muito. A própria Universidade Federal do Maranhão mudou muito. A gente vem de um período dessa época aí que era justamente o contrário, né? Um sucateamento da educação superior, enfim, estava uma coisa infernal, né? E teve uma espécie de reviravolta e começou a despontar, digamos, no crescimento dessas estruturas, infraestruturas, e também nesse ensino, nessa formação, né, de graduação e pós-graduação, tudo ficou melhorou, né? Adalberto, eu peguei aquele período de universidade, inclusive tive a honra de ser aluno daqui da Universidade Federal do Maranhão também. Na época eu cursava Engenharia Civil na UEMA e Elétrica aqui na UFMA. Uma Aí, coisa associada com a outra. A dificuldade que estava tendo de conciliar os dois cursos, eu acabei trancando o curso de Elétrica, na expectativa de um dia voltar. Acabou que eu nunca consegui voltar, mas estudei aqui também e peguei justamente aquele período, acho que é bom você relembrar isso, daquela quantidade de greves que havia, a dificuldade financeira da universidade, havia deficiência, inclusive, de infraestrutura, dos prédios, estava aqui no CT, era bem precário, não havia essa biblioteca grande que a gente tem hoje. A biblioteca mesmo que era um espaçozinho ali em frente, havia ao pé da reitoria, ali um espaço bem pequeno, e a gente fica feliz de ver o quanto a universidade cresceu. Mas, ao mesmo tempo que a gente percebe que a universidade cresceu, a gente percebe também a necessidade de que ela se expanda ainda mais. A gente vê, por exemplo, os estados mais desenvolvidos do Brasil, todos eles têm universidade de ponta. E detalhe, não são apenas campos avançados, são universidades mesmo. Você chegar em Minas Gerais, por exemplo, você tem a UFMG, mas você tem a Universidade Federal de Uberlândia, você tem a Universidade Federal de Viçosa, você tem a Universidade Federal de Juiz de Fora. Quer dizer, você cria uma condição, digamos assim, de muito mais autonomia. Que a universidade, por si só, até por questão legal e digamos assim, da gestão das universidades, ela tem sua autonomia, mas quando você cria universidades autônomas, não só campos avançados da universidade principal, eu acredito que você consegue captar mais recursos e você consegue também fazer com que a universidade possa oferecer um ensino de melhor qualidade. Então, eu vejo que se avançou muito, mas eu vejo que a gente está precisando avançar muito, principalmente aqui no Maranhão, com relação ao ensino universitário. Aumentam as responsabilidades, claro, e cada vez mais o aumento de abrangência, né, dá mais robustez, e precisa de mais, porque quanto mais avança, mais necessidades elas são identificadas ali, né? Enfim, as especificidades do nosso estado, que é muito grande, muito complexo, muito diverso, né? E cada localidade dessas aí, onde a UEMA está, ela também apresenta, digamos assim, aspectos diferentes em termos de necessidades e demandas, não é isso? Mas voltando para esse aspecto, e já que aproveitando aqui, né, você é engenheiro, o senhor é engenheiro, engenheiro civil, né? Então pode falar de uma maneira mais, digamos, mais detalhada das questões relacionadas a asfalto, né? Existe aí, claro, através da FAPEMA está envolvida também nessa história, em tecnologias mais modernas, digamos assim. Inclusive, esse projeto da universidade que a gente apoiou com esse recurso é bem interessante, é algo assim pioneiro. O que ele pretende? Ele pretende, por meio de sensoriamento remoto, captar as variações térmicas do pavimento asfáltico e, dessa forma, indicar condições, digamos assim, condições digamos assim, de comprometimento do asfalto. Porque a gente tem as variações térmicas aqui no Maranhão e as temperaturas normalmente são muito elevadas, e isso, obviamente, termina impactando na qualidade do pavimento. O que esse projeto da universidade pretende? Pretende fazer esse monitoramento por meio de sensoriamento remoto das rodovias e das vias aqui de São Luís, também fazer o monitoramento em loco, mas que, obviamente, é impossível de fazer de forma, digamos assim, contínua. Então, o objetivo é, por meio de sensoriamento remoto, identificar as variações de temperatura e identificar as condições de fragilidade do asfalto. E, dessa forma, poder melhorar os processos produtivos e tecnológicos. A gente sabe que o asfalto é o seguinte, uma parte do pavimento é composto por um ligante e outra parte são pelos agregados, areia e brita. Então, se você sabe quais são as condições adversas que o pavimento vai estar submetido, se você sabe que em determinado trecho você tem uma condição, você tem o mesmo processo tecnológico, você tem uma condição de durabilidade menor, alguma coisa aconteceu. E uma das coisas que pode acontecer é justamente essa questão da amplitude térmica.
que impacta na durabilidade. Então, o que a universidade pretende? Pretende identificar essas fragilidades e desenvolver pavimentos de acordo com as condições climáticas de onde ele está sendo aplicado. Eu achei assim uma ideia fantástica, revolucionária, e eu não tenho conhecimento de nenhum lugar que esteja, uma universidade que esteja desenvolvendo uma pesquisa semelhante. Eu lembro quando eu estava na universidade, eu fui orientado pelo professor Walter Canaves, e na época se utilizava muito um pavimento chamado AUQ, areia, asfalto usinada quente. Na verdade, caiu em desuso e, graças a Deus, nem se fabrica mais. Que era um pavimento que não utilizava brita. Ele era feito com ligante, com CAP, que é o ligante, e areia. E na época nós desenvolvemos uma pesquisa foi inclusive o tema da minha monografia, nós desenvolvemos uma pesquisa para chegar a um traço ideal de areia asfalto. Fizemos vários corpos de prova, variando o percentual do ligante e fazendo o ensaio tecnológico desse corpo de prova para chegar num traço ideal. Na época nós chegamos a um traço ideal e encaminhamos inclusive para a Prefeitura de São Luís o resultado do estudo para que aplicasse na pavimentação das vias urbanas. Esse pavimento não se utiliza mais, até por conta da durabilidade, que é muito precário mesmo, era muito por conta da própria ausência de insumos, de brita. Mas esse projeto hoje, com toda a tecnologia que tem envolvida, eu acredito que ele tem a mesma essência, que é identificar as condições de aplicação do asfalto aqui no Maranhão e, dessa forma, chegar a um controle tecnológico adequado e um traço adequado que garanta mais durabilidade e mais economia também. Deputado, eu quero perguntar para o senhor aqui sobre como isso pode melhorar, inclusive, a aplicação de asfalto em nossas estradas, no nosso estado. A gente volta já, porque tem laboro agora, não é isso, Mayra? O Colégio Laboro cresceu. Agora, além da Cidade Operária e São Francisco, também estamos na Coab, levando o mesmo ensino médio e pré-vestibular de alta qualidade que já é marca da Laboro. Aqui, seu filho tem o padrão das escolas mais caras, mas com preço muito mais acessível. Alto benefício, menor preço. A escolha certa para quem pensa no futuro. Acesse colégio.laboro.edu.br ou WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, qualidade que transforma e cabe no seu bolso. De volta aqui com o Rádio Opinião, no Jornal Rádio Universidade e na sua Rádio Universidade FM, eu converso aqui com o deputado Ricardo Arruda, do MDB. A gente está conversando sobre os investimentos em infraestrutura e pesquisa na Universidade Estadual do Maranhão. A gente estava falando sobre como esse asfalto, é isso, deputado, ele pode melhorar, né, enfim, a ser aplicado em nossas estradas. Temos aí uma grande extensão territorial, né, essas variações, né, intempéries diferentes, né, digamos assim. Como isso pode melhorar justamente essas estradas nossas aqui em nosso estado? Primeiro, aumentando a durabilidade. A gente pode ter estradas mais duráveis e evitar essa sequência de manutenções. Quem roda pelo estado normalmente vê a quantidade de operações de manutenção, um ano faz manutenção, no ano seguinte de novo. Então, quer dizer, tudo isso atrapalha muito a trafegabilidade. Tem custos também, muito. E além disso, quer falar, além disso, a questão econômica, quer dizer, quanto se investe nessas obras de pavimentação, de recuperação, a área de pavimentação asfáltica é uma obra cara. E projetos como esse, que buscam trazer, digamos assim, mais tecnologia, garantir que o pavimento está sendo aplicado é mais adequado para aquela realidade ambiental, você vai diminuir custo, vai tornar mais econômico, vai diminuir manutenção e vai tornar o pavimento mais durável. Quer dizer, isso se reveste em mobilidade, em segurança, porque um dos fatores principais da insegurança está justamente a manutenção precária. A maior parte dos acidentes são motivados justamente por condições de manutenção das estradas. Então, quer dizer, sobre todos os aspectos se ganha. E a universidade fazendo aquilo que também é seu papel, que é desenvolver pesquisa, mas pesquisa com aplicação prática, voltada para uma necessidade real do Estado. E a universidade, quer dizer, levando para a sociedade algo que é concreto e que vai ter aplicação prática no seu dia a dia. Maravilha. Deputado, para a gente finalizar, o senhor é de Grajaú, né? Sou de Grajaú. Participou também de outros projetos, outras coisas, enfim. O Prêmio LED, né, também tem essas iniciativas. Vamos finalizar falando sobre isso, então. Adalberto, eu tenho o orgulho de dois pesquisadores de Grajaú terem ganho o Prêmio LED, um prêmio nacional, que é promovido pela Fundação Roberto Marinho, e o professor Genilson Alves, a professora Daniele
que fazem parte desse projeto, eles ganharam esse prêmio nacional com o projeto Astronomia no Sertão. O que é o Astronomia no Sertão? É um projeto que leva observação astronômica, robótica, conhecimento, ciência às comunidades indígenas. Eles promovem observações astronômicas, eles promovem projetos de robótica, eles promovem mostras científicas voltadas para as comunidades mais remotas. Não é algo que é feito no campus da UFMA de Grajaú, é algo que chega aos territórios indígenas, que chega aos povoados mais distantes, quer dizer, para despertar nas crianças o gosto pela ciência, despertar a curiosidade, despertar o gosto e pela consegue, ciência. tem sucesso nesse intuito, muito, né? Sucesso, muitos alunos, muitas crianças já despertaram para isso. Imagine, você chegar na aldeia Bacurizinho, território de Bacurizinho, que fica no interior de Grajaú, que fica no município de Grajaú, e você chegar para as crianças e fazer uma noite de observação astronômica, mostrar as constelações, mostrar a Lua, passar conhecimento sobre o universo. Imagina, quer dizer, o que isso representa para uma criança que recebe esse tipo de informação. Robótica. E, assim, é uma realidade, e aí volta a questão da importância da universidade de levar projetos dessa natureza. É uma realidade que, às vezes, as políticas públicas governamentais não chegam. Mas uma iniciativa como essa, da professora Daniele, do professor Genilson, fizeram acontecer. Eles poderiam são professores da universidade, quer dizer, desenvolvem um trabalho de excelência dentro do campus, eles poderiam ficar restritos a isso. Mas por perceber a importância que tem o trabalho da extensão universitária, o trabalho de levar o conhecimento aonde ele tem mais dificuldade de chegar, você imagina o reflexo que isso tem. E aí eles ganharam esse prêmio, eles apresentaram o projeto Astronomia no Sertão, foram reconhecidos nacionalmente, tiveram na edição nacional do plano, e aí eles me procuraram na época porque eles estavam precisando de um planetário portátil para desenvolver o projeto, para aprimorar o projeto. Sim. Eles tinham os telescópios, eles tinham os equipamentos, mas precisavam de um planetário portátil. Na época, eu me comprometi com eles que encaminharia, por meio de emenda parlamentar, um planetário portátil para eles, e aí depois eles conseguiram esse planetário e a demanda mudou. Eu estou encaminhando para eles esse ano uma van que é para poder eles terem mais condição de mobilidade e levar... Maravilha. E aumentar esse projeto. Ó, esse projeto, para quem acompanha a gente aqui na Rádio Universidade... Com vocês exato, aqui. Eles estiveram aqui justamente no Rádio Ciência Entrevista, né, que é um projeto, inclusive, da FAPEMA. Eles estão viabilizando também esse projeto via FAPEMA. E ele está aqui. É só procurar lá no nosso site e vai encontrar, né? Astronomia no Sertão. Adalberto, se você for observar, aí você vê, e assim eu sou admirador demais desse projeto, você vê a diferença que faz, às vezes, a proatividade do professor. Eles começaram isso por conta própria. Eles não tiveram... Agora não, que o projeto ganhou visibilidade, mas quando começou lá atrás, eles começaram com iniciativa própria. Eles adquiriram aqui, inclusive foi aqui na universidade, adquiriram um telescópio e começaram a mostrar para as crianças, começaram a ir mais longe, quer dizer, e perceberam a grandiosidade que isso poderia tomar. E hoje é um projeto reconhecido nacionalmente, quer dizer, e nasceu onde? Lá em Grajaú, na minha cidade, com muito orgulho, lá nas comunidades indígenas de Grajaú, e ganhou repercussão nacional. Então, a gente vê o quanto que o conhecimento é importante. E dá visibilidade também. Que dá visibilidade, e o quanto ele pode mudar a vida daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles indígenas, que nunca imaginavam que teriam acesso a esse nível de conhecimento. Muda também a educação do nosso estado para melhor, claro. Sem dúvida. Olha, assuntos interessantíssimos aqui. Acabei de conversar com o deputado estadual Ricardo Arruda, né, do MDB, que falou não só da Universidade Estadual do Maranhão, acabou falando sobre UFMA também, outros projetos, enfim. Deputado, muito obrigado, espero recebê-lo novamente com mais informações, mais detalhes, enfim, desses investimentos aqui em nosso estado. Adalberto, eu agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui na Universidade Federal do Maranhão, aqui na Rádio Universidade. Agradeço a Mayra também, sou ouvinte há muito tempo, Mayra. Obrigada. E assim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e fico sempre à disposição. Maravilha. Em um outro momento, mais um momento, a gente traz com certeza aqui o deputado Ricardo Arruda. Mayra Nogueira, tem break, a gente volta já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Voltamos já. Os pais pediram e a Laboro ouviu. Agora, o Colégio Laboro Cidade Operária também oferece educação infantil com turmas Infantil 1 e 2.
Um espaço pensado com carinho, segurança e afeto, onde cada descoberta do seu pequeno será acompanhada de perto por quem entende de educação desde o começo. Porque cuidar do futuro começa agora. Acesse colégio.laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, onde os primeiros passos encontram grandes futuros. Oito e 33, estamos de volta aqui no Jornal Rádio Universidade, trazendo agora Borges Júnior. Borges, falando agora sobre a Comissão de Assuntos Sociais que aprova o projeto que criminaliza a venda de cigarros eletrônicos a menores. A aprovação, Mayra, que veio no dia de ontem, nessa quarta-feira, o projeto de lei número 6.161 de 2023, ele endurece a punição para quem vende, entrega ou fornece produtos fumígenos a crianças e adolescentes, incluindo aí os cigarros eletrônicos. A proposta é de autoria do senador o Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, estabelece uma tipificação criminal específica no ECA, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo aí penas de até 4 anos de reclusão. A principal mudança trazida pelo substitutivo do relator foi a adequação da pena aos padrões já vigentes no ECA, além de prever o agravamento da punição caso o crime ocorra em locais sensíveis, como escolas e hospitais, ou se houver o consumo efetivo do produto pelo menor. Adalberto, Mayra. Borges, agora outro assunto é sobre o Tribunal de Contas do Estado, que notifica prefeituras maranhenses por irregularidades em dados de emendas parlamentares. Mais detalhes, Borges. Mayra, o Tribunal de Contas do Estado notificou prefeituras municipais, prefeituras que não enviaram os dados ou deixaram de preencher o questionário eletrônico, questionário sobre a fiscalização de emendas parlamentares impositivas. A exigência ela é parte da auditoria que analisa o exercício financeiro de 2025 e, segundo aí a decisão normativa, decisão número 49 de 2026, o envio dessas informações é condição obrigatória para que os municípios obtenham aí o prazo adicional de 60 dias para regularizar suas prestações de conta. A omissão, ela caracteriza a inadimplência imediata, sujeitando aí os gestores às sanções legais e regimentais. Entre os municípios inadimplentes estão aqueles dos municípios que não enviaram os dados: o Afonso Cunha, Centro Novo do Maranhão, Davinópolis e Joselândia, ainda Marajá do Sena, Mata Roma, Paulo Ramos e Parnaíba, Parnamarama. Também Pirapema, São Bernardo, São José de Basílios e ainda município de Tuntum. Esses aí foram notificados municípios inadimplentes que não enviaram os dados até o momento. O pagamento do documento de arrecadação de receitas estaduais, o DARE, pelo e-mail informe@tcamaranhão.tc.br. O tribunal concedendo aí 24 horas para que prefeituras multadas comprovem, então, o envio dessa documentação. Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Borges volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, vamos para o tempo. Previsão do tempo e Tábua de Maré. São 8h37. Nesta quinta-feira, 9 de abril, São Luís e o Maranhão tem tempo predominantemente nublado, com alguns aguaceiros à tarde. A temperatura em torno de 24 graus, com a umidade elevada de 98% e ventos fracos a 6 km por hora. Condições atuais: céu nublado, 91% de cobertura de nuvens, visibilidade de cerca de 8 quilômetros e pressão atmosférica em 30 polegadas. Não há precipitação no momento, mas o índice UV é baixo. Previsão para hoje: aguaceiros isolados à tarde em São Luís, com condições semelhantes no estado do Maranhão.
A umidade persiste alta, que é típica da região. Adalberto. Vamos lá, Mayra Nogueira, aqui é a tábua de maré nesta quinta-feira, dia 9 de abril, tá? A primeira pré-amar acontece logo mais às 11h17 da manhã com 4,8 metros. A segunda será às 23 horas e 47 minutos com 4,5 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 5h08 da manhã com 1,7 metro. A segunda será às 5h51 da tarde com 1,6 metro. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais, a gente vem com o Globo abrindo, Mayra Nogueira, pausa na guerra, Israel ataca Líbano, Irã fecha Hormuz e cessar-fogo, só para completar, fica em xeque no primeiro dia. Teherã aponta violação da trégua por forças de Netanyahu e Estados Unidos negam que a frente libanesa esteja no acordo, formalmente ainda em vigor. Não deu certo, viu, Mayra? O que tem o estado de São Paulo? Bom, o estado de São Paulo, Irã fecha Hormuz após ataque de Israel no Líbano e trégua balança. Teherã alega que bombardeio fere trégua. Trump e Bibi discordam. Moraes libera ação que limita delação. Mulher dele recebeu 80 milhões. Para finalizar, Mayra Nogueira, tem destaques aqui de Folha de São Paulo. Perdão. Na manchete, Master fez repasses a Temer, Rueda, Manteiga, Lewandowski e ACM Neto. Valores foram declarados à Receita. Políticos afirmam que prestaram serviços ao banco. 8 horas, 39 minutos agora. Mayra Nogueira. Cotação do dólar e do euro. E vamos aqui a cotação do dólar e do euro nesta quinta-feira, não é isso, Mayra Nogueira? 8 horas e 39 minutos, cotação do dólar que teve queda de 0,25%, na cotação está a R$ 5,14. O euro, a queda foi de 0,17%, cotação R$ 5,94. Hoje, Wagner Matos vem em áudio, não é isso, Wagner? Para análise de economia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa disparou com o cessar-fogo e bateu novos recordes. A alta foi de 2,09%, fechou nos 192.201 pontos. O dólar seguiu o bom humor da notícia e despencou 1%. A cotação ficou em R$ 5,10, menor valor em quase 2 anos. O cessar-fogo, inicialmente previsto para durar 2 semanas, enquanto se busca uma solução definitiva, fez com que ocorresse uma grande queda nos preços do petróleo, que voltaram a ficar abaixo dos $100. No Brasil, embora o arrefecimento geopolítico seja visto com bons olhos, a expectativa ainda sinalizam cautela. A disparada de 50% do petróleo neste ano já alterou a rota da inflação e da taxa Selic. Na agenda econômica, teremos hoje a divulgação das vendas no varejo e amanhã o IBGE apresentará o IPCA do mês de março, que é a inflação oficial do país. Bom dia a todos e até mais. 8 horas e 41 minutos agora, de volta aqui com Borges Júnior. Borges Júnior falando sobre trânsito também, não é isso, Borges? Oi, Borges, bom dia. Roberto, a gente traz informações do trânsito agora
Informações repassadas para uma ouvinte, a Cristina Lima, ela que faz parte aqui do grupo do quadro de colaboradores. Neste momento, ela está seguindo pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, está passando ali pela altura do bairro Guafuma, e a informação trazida por ela é que o trânsito neste momento nessa região está extremamente lento. A informação que a gente tem nesse sentido é que naquela região houve um acidente e que por conta desse acidente o congestionamento já estaria chegando à altura da curva do 90. Essas então informações do trânsito referente aí à Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Coafuma, informações trazidas por Cristina Lima, colaboradora aqui da Rádio Universidade. E lembrando, você que sintoniza, acompanhe o Jornal Rádio Universidade, também pode interagir mandando informações do trânsito, informações pelo nosso WhatsApp, o 992172647. Adalberto, Mayra. Mayra Nogueira. Faltando 17 minutos para as 9, Adalberto e Borges, vamos continuando aqui, claro, com o Jornal Rádio Universidade. Borges vai falar agora sobre a Anvisa, que suspende o uso de lote de dipirona. Quais as informações a respeito dessa medicação, dessa suspensão desse lote, desta medicação, Borges? Mayra, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a retirada de circulação de um lote de dipirona, a monoidratada de 500 miligramas. A medida ela veio após a identificação de falhas que podem comprometer a segurança do medicamento. O lote afetado é o 241-12378, produzido pela Hipofarma, composto aí por embalagens com 100 ampolas de 2 ml. Segundo a Anvisa, Mayra, Adalberto, foi detectada aí a presença de partículas na solução, o que indica possível contaminação e risco à saúde dos pacientes. Diante, então, do problema, a Anvisa está orientando que o produto não seja utilizado, também que as unidades de saúde e consumidores entrem em contato com o fabricante para a substituição. A irregularidade, ela descumpre normas sanitárias que exigem controles rigorosos na produção de medicamentos, e a recomendação da Anvisa nesse sentido, por conta dessa situação, é que qualquer medicamento incluído na resolução não seja utilizado até nova orientação. Adalberto, Mayra. Borges, para finalizar, Tribunal Regional Eleitoral decide nesta quinta-feira futuro político de 3 vereadores daqui de São Luís, né? Isso mesmo, Adalberto. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão julga na tarde de hoje uma ação que pode cassar os mandatos de Fábio Macedo Filho, Raimundo Júnior e Wendel Martins, os 3 do Podemos. A ação ela foi movida por suplentes ligados ao PL e ao Republicanos. A acusação central é de suposta fraude no cumprimento da cota de gênero, mecanismo legal que exige um percentual mínimo de candidaturas femininas. Segundo aí os denunciantes, a irregularidade teria sido articulada pela própria cúpula municipal do Podemos. Em 2025, a juíza Janaína Araújo de Carvalho, da primeira zona eleitoral de São Luís, ela rejeitou a ação e manteve a validade da chapa. No entanto, foram aí impetraram recursos dos autores da denúncia, alterando então o andamento do processo. O juiz federal, o José Walterson de Lima, ele acolheu o pedido do procurador regional eleitoral, o Pedro Oliveira Castelo Branco, então determinou aí a reinclusão de provas obtidas por um inquérito da Polícia Federal. Agora, então, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, julgando na tarde de hoje essa situação dos 3 do Podemos. Adalberto, a redação é de Elis Rodrigues. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E para finalizar aqui o Jornal Rádio Universidade, Mayra Nogueira, a gente tem informações do esporte, né? Começando com o piloto maranhense Fábio Cadasso, que conquistou o vice-campeonato brasileiro de Rally Raid. O prêmio foi entregue pela CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, em evento realizado no final do mês de março, em São Paulo. Fábio foi premiado pelo ótimo desempenho na temporada 2025. O piloto conta com 10 troféus na modalidade. Além disso, é o único piloto que já competiu em todas as categorias de rally. Agora, o maranhense se prepara, junto com o navegador Marcos Vinícius, para disputar a categoria Ultimate Super Production na 14ª edição do Rally dos Sertões, que
que acontece em Goiânia no mês de agosto. E continuamos aqui, Adalberto, com o Imperatriz e o Maranhão Atlético Clube, que empataram nesta quarta-feira em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2026. O primeiro gol da partida foi do zagueiro Lucão, do MAC, aos 18 do primeiro tempo. Já o Cavalo de Aço empatou aos 32 do segundo, com gol de Doda. Adalberto, ainda houve um empate aí com o Demolidor de Cartazes, que ocupa a última colocação do grupo D da competição com apenas 1 ponto. Já o Imperatriz está na última posição do grupo C com apenas 1 ponto. Vale destacar, neste sábado, dia 11, Cavalo de Aço encara o Oratório do Amapá, às 7h30 da noite, no estádio Frei Epifânio, Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D. E no mesmo dia, o Bode Gregório enfrenta o Barra de Santa Catarina às 8 da noite, na Arena Barra, casa do adversário, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Vamos acompanhar e trazer o resultado para você. Para finalizar, a Mara Nogueira, falando de Sampaio Basquete, segue invicto na Liga de Basquete Feminino 2026, após vencer o Unimed Campinas, na noite de quarta, ontem também, ginásio Costa Rodrigues. Adalberto, tem aqui no primeiro quarto o Sampaio, que ficou na frente por 2 pontos a mais. Placar 19-17. No segundo tempo, a Bolívia Querida se manteve na frente, no placar 37-30. Terceiro período, o Campinas empatou o jogo. Resultado 51-51. Placar final 68-57. Vitória do Sampaio. Adalberto, a ala pivô Isa Sangali, do Sampaio, ela foi eleita a melhor jogadora da partida, com 11 pontos, 17 rebotes e 2 assistenciais. Além disso, a armadora Laís, do Tubarão, foi a maior pontuadora do jogo, com 20 pontos. É isso aí, Mara Nogueira, parabéns para a equipe, continue vencendo, né? Dá para descolar esse ano, esse campeonato Sampaio Basquete. A redação aqui é de Maiara Cordeiro, a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade, voltando amanhã, prometendo voltar amanhã com mais informações, claro, aqui a partir de 7h20. Mara Nogueira. Pois é, mas nós não vamos terminar ainda o Jornal Rádio Universidade, porque hoje tem aniversariante aqui na casa. Surpresinha, né? Tá. Surpresinha para o aniversariante da casa. Tem uma coisinha linda aqui para ele. E a gente Nossa, isso tudo no ar, tá tudo ao vivo aqui, É isso aí, gente. Com barulho com tudo. Não tem como a gente não fazer essa pequena lembrancinha ao aniversariante do dia. Muito obrigado. Segura, Adalberto. Mostrar aqui para a câmera, né? Adalberto Júnior, muito obrigado. Saúde, tudo de bom para você. Pessoal, muito obrigado. Todo mundo aqui no estúdio, todo mundo no estúdio, enfim, muito obrigado, tá? Muita satisfação fazer parte aqui desse trabalho junto com vocês, né? Ter todos vocês aqui comigo, né, diariamente, enfim, mais um aniversário aqui na Rádio Universidade, eu agradeço demais, né, agradecer o ouvinte também acompanhando a gente sempre por aqui. Olha, é a primeira vez que isso acontece comigo, viu? Aqui ao vivo e recebendo um bolo. Maravilha! Agora vamos comer o bolo, né? Eu e Selma combinamos tudo direitinho. Olha, Borges Júnior, todos toda vocês. essa turma aqui todinha, tá? Muito obrigado. A Maiara, a Elisa aqui presente, seu Amorim, nossa querida Fabiane, jornalista e futura jornalista, né? Que está aí quase chegando. Pessoal, muito obrigado, viu? Agradeço bastante, é um aniversário muito especial. Olha, eu acho que foi o aniversário mais diferente aqui da Rádio Universidade. Ao vivo, assim, em cores também, né? E um bolo, Pois é, uma pena que não tem todo mundo aqui, mas a gente está representativo, a outra turma. Só lembrando, Adalberto, para encerrar, que tem uns ouvintes aqui que mandaram parabéns para você. O Ivan Espósito, ele está mandando aqui um abraço para Adalberto. Temos velhinhas acesas ao som de muito rock. Adalberto é roqueiro, tá, gente? Ótimo, aí desejando felicitações para você. Também quem está acompanhando a gente já dizendo aqui também, parabéns, Adalberto, a Rosângela na Coab, a Elisete Moraes. Nossa, muitos ouvintes surpresa, aqui parabenizando você. Esse realmente foi uma finalização de jornal que eu não esperava, tá? Não estava esperando. Pessoal, isso aqui é tudo genuíno, viu? Não estava sabendo de nada disso aqui. Enfim, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, tá? Bom dia aos ouvintes também. E a gente volta amanhã, né? Essa data especial para mim, né? Enfim, vamos aproveitar aqui e a gente está de volta com mais jornalismo de qualidade aqui da Rádio Universidade. Até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã tem mais.
Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate pelo olhar de quem pesquisa e produz. Rádio Ciência Entrevista. Bate-papo semanal com quem movimenta a ciência no Maranhão. Às quintas e sextas, 9 da manhã, na Universidade FM. O programa Rádio Ciência Entrevista tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Olá, eu sou Borges Júnior, no programa